Quero falar hoje sobre um pouco sobre o poder da palavra. O poder de uma palavra. Uma palavra tem o poder de te levantar. Uma palavra tem o poder de te derrubar. Você crê nisso? A Bíblia diz em Tiago 3 que nós devemos tomar cuidado com a língua, porque ela é o menor membro que temos. Mas ela tem o poder de matar ou de gerar vidas. E você sabia que Deus sabe muito bem disso, mas o diabo também sabe muito bem disso. E uma vez que nós aprendemos sobre este poder, querido, não é qualquer coisa que vai te derrubar. Não é qualquer coisa que vai te derrubar. Então eu quero que você agora feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. A Bíblia diz, Provérbios, eu quero ler para você. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como você pensa na sua alma, preste atenção. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. O que você pensa ao teu respeito? Quero que você pense agora nisso. Quem é você para você mesmo? Já parou para pensar nisso? Comece a falar para você mesmo. Se você tivesse que falar, quem é você? Que palavra você traria? Você traria palavras que iriam te qualificar? Ou você traria palavras para a sua vida que iriam te colocar mais para baixo? O que você está falando para você mesmo aí? Quem é você para você mesmo? A Bíblia diz que você, assim como você pensa que é na sua alma, assim você é. Na Kassubiri canta Lamanai. Abra os seus olhos agora. Antes de lermos a Bíblia. Eu não sei o que você pensou, mas o que você pensou, o que você disse para si mesmo, pode ter te trazido uma autoestima, ou pode ter te colocado mais para baixo. O que você pensou pode ter te gerado alegria, ou levado você para um momento de tristeza, angústia, e em alguns casos até mesmo depressão. A Bíblia, ela diz isso é maravilhoso. Assim como nós pensamos que somos na nossa alma, assim nós somos. Na minha casa é proibido denegrir. É proibido, seja através de brincadeira, seja através do que seja. Por exemplo, eu não posso nem brincar e falar para minha filha, você é uma gordinha linda. Porque o diabo pode aproveitar daquela palavra e ela pode falar, puxa, eu sou gorda. Você sabe que muitas pessoas, e eu falo isso porque um dia eu estava assistindo aquele rapaz que fazia o vídeo show, André, não sei mais o sobrenome, André Marques. E ele era bem gordinho, e agora ele está bem magrinho, né? E um dia ele estava sendo entrevistado pela Ana Maria Braga. Já vai sentar já. E Ana Maria Braga estava falando exatamente sobre as brincadeiras dele com o gordinho. Ele mesmo brincava a respeito dos gordinhos, mas ele dizia, aquilo era um refúgio para mim. Como eu era gordinho, eu brincava com aquilo para tirar uma tristeza que havia dentro de mim. Porque se ele fosse tão satisfeito em ser gordinho, ele estaria gordinho ainda. Quando uma pessoa brinca sobre ser careca, e ela não está satisfeita com aquilo, ou quem sabe outros adjetivos que o inimigo traz,
mesmo que em forma de brincadeira, aquilo pode ter um resultado catastrófico na vida de uma pessoa. E a partir do momento que ela começa a acreditar que ela é daquele jeito, assim ela será. Agora, eu não sei o que você pensou, mas se você pensou que você é a coisa mais linda da criação de Deus, você acertou. E se você disse: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor, eu sou uma pessoa feia, sou uma pessoa problemática, Senhor, eu sou uma pessoa assim, você é. Agora eu quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28, nós vamos ler o último versículo de Mateus, a parte B. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cara, você é demais. Quem achou, diga amém. Só a parte B do versículo diz assim: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Repita comigo: e certamente. Diga assim: não existe nenhum tipo de dúvida. Diga assim: aqui é uma garantia. Pode apagar aí, Jaque. Diga: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Com seus olhos fechados, diga: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A última vez, diga: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual foi a sensação que você teve? Posso falar que sensação que eu tenho? Essa palavra me passa confiança. Uma palavra, a última palavra dele. Certamente estarei convosco alguns dias. É isso que ele disse? Alguns dias do ano? Não, ele disse todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não me abandona. Querido, essa palavra me deixa, uau, essa palavra me inspira, essa palavra me dá confiança. A palavra que vem à minha mente é confiança. Eu posso confiar nele. Toma o seu lugar. Uau! Deus trabalha para gerar confiança em nós. Quem crê nisso, diga amém. Deus vai trabalhar sempre para criar confiança em você. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Ontem foi o dia da família, né? Sábado é o dia que eu tiro para ficar com a minha família. E nós nos reunimos em casa. Você pode falar, como assim se reuniu? Já tá? É que veio a sogra também. E aí, até a sogra entrou. Aí você junta ali a família toda. E aí falou, vamos assistir um filme juntos. E aí a gente foi assistir um filme que ela tinha feito muita propaganda e eu ainda não tinha assistido, que é A Cabana. Quem aqui já assistiu A Cabana?
Uau, vocês nem me indicaram esse filme. Uma bênção de filme. Se você não assistiu ainda, assista, né? É lógico que você vai precisar ali, né, de uma maturidade cristã, mas é um filme interessantíssimo. E aí eu assisti o filme A Cabana, querido, e eu aprendi algumas coisas interessantes naquele filme. Você já assistiu, Moisés? Porque o foco do filme é Deus restaurar o quê? Algo naquele homem chamado confiança. Confiança. Eu falei, isso é muito profético, preciso falar disso amanhã. Porque em todo momento Deus estava pegando aquele ator principal para gerar algo nele, confiança em Deus, algo que ele tinha perdido. O filme é muito inspirador, assistam, querido, é muito bom mesmo. A Cabana. E todo momento você vê Deus agindo de uma forma tão amorosa com a pessoa, para restaurar e ir mudando, uma paciência. A pessoa às vezes agindo como nós agimos, às vezes falando para Deus coisas horrorosas assim, que Deus não merece, porque nós temos uma mente pequena e não entendemos o que está acontecendo, e muitas vezes achamos que estamos sozinhos. Então muitas vezes nós nos voltamos contra Deus. Você sabe que ontem eu estava no açougue, e uma pessoa me viu, falou assim, pô, pastor, você também, né, me falaram que você tem um irmão que está até hoje sem se converter ao Senhor. Pô, o maior irmão do pastor e não se converteu ao Senhor. Tipo assim, Deus não vai fazer nada, Deus não faz nada. E eu não sei, parece que as pessoas pegam coisas desse tipo e acham que Deus é o culpado. O culpado não é Deus, o culpado é meu próprio irmão. Deus não tem um pingo de culpa, porque Deus o amou, Deus está à disposição, Deus quer uma mudança, quem não quer é a pessoa. Mas nós vemos que às vezes isso acontece com as nossas próprias vidas, porque quando Deus não age, nós achamos que Deus é o culpado. E a primeira pessoa que nós nos voltamos contra é Deus, porque fala assim, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo, Deus não está olhando, porque o nosso autoestima já está baixo, nós já estamos achando que nós estamos sozinhos, nós estamos acostumados a levar a nossa vida e tomar as nossas decisões sozinhos, e aquilo vai nos colocando cada vez mais para baixo, porque antes de falarmos para Deus, o diabo já falou para nós, Deus te abandonou, Deus deixou você. E muitas vezes parece que nós ouvimos mais o diabo do que a Deus. Você já parou para prestar atenção? Tem pessoa que você pergunta assim, já ouviu Deus? Ela fala, nunca ouvi Deus. Mas a pessoa está todo momento sabendo identificar qual é a voz do diabo. Porque o diabo, é muito fácil de você identificar o diabo. Toda vez que você tem uma palavra negativa na tua mente, creia que o diabo está agindo. E parece que muitas vezes a palavra que vem na nossa mente é: o inimigo anda ao seu derredor procurando você, para tragar você. Nós não usamos palavras como essa de que certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Parece que nós nos esquecemos desse tipo de palavra para caminharmos em cima de uma palavra de perseguição, de luta, e achamos que só nós vivemos debaixo de luta. Mas eu gosto demais desse trecho bíblico, porque você percebe que Deus a todo momento, parece que Deus está trabalhando para gerar essa confiança dentro de nós. Deus sempre está trabalhando para nos encorajar, e eu acho que essa é a palavra predileta de Deus, nos encorajar, gerar coragem em nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós estamos num campo de batalha, meu irmão. Eu e você vivemos num campo de batalha. Eu e você enfrentamos lutas diárias. E Deus sabe que Ele precisa estimular você a vencer. Deus sabe que Ele precisa estimular você a romper barreiras que você mesmo
permitiu que acontecesse dentro da sua vida. Talvez por alguns traumas que você viveu quando você ainda não conhecia Deus. E esses traumas, eles duram muito tempo na nossa vida, e só uma coisa pode quebrar traumas na nossa vida: o relacionamento que nós temos com Deus. Deus, Ele é especialista em gerar momentos para nos levar a ter um relacionamento íntimo com Ele, porque só um relacionamento íntimo vai quebrar todos os traumas que existem na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém, querido. Agora, a presença de Deus tem uma coisa que acontece que é maravilhosa. Ela gera, além dela gerar confiança em você, ela vai gerar experiências sobrenaturais. E nós precisamos de experiências sobrenaturais. Porque quando você tem uma experiência sobrenatural, o diabo pode falar o que for na tua mente, você não vai ouvir a voz do diabo. Eu não sei se foi esses dias que eu disse aqui, acho que foi no Tadel. Eu disse para o pastor Daniel: adianta eu chegar para o pastor Daniel e falar para o pastor Daniel: pastor Daniel, avivamento foi só para o dia de Pentecoste. Adianta eu falar isso para ele? Por que não adianta? Porque o pastor Daniel experimenta isso, o avivamento. Ele experimenta a presença de Deus, ele experimenta a palavra profética de Deus. Então não adianta ninguém falar algo contra, porque aquilo é algo que ele viveu, que ele experimentou. É algo genuíno, não é uma coisa assim, ó, aquele negócio só de Jó. Olha, antes eu conhecia de ouvir falar de ti, mas hoje os meus olhos te contemplam. Ou seja, hoje eu caminho contigo, hoje eu vivo experiências poderosas com o Senhor. Então nada mais é capaz de me afastar da tua presença. Agora, o diabo, ele sempre vai tentar trazer palavras de derrota, palavras para te menosprezar, palavras para te colocar para baixo. E às vezes ele vai usar pessoas que você ama para que isso aconteça, e o teu autoestima fique lá embaixo. Lá embaixo. Mas Deus precisa que você esteja bem. Deus precisa que você não entre em crise de identidade. Meu irmão, o diabo, ele é especialista em trazer crise de identidade. Você se lembra o que ele fez com Jesus? A Bíblia diz que Jesus, logo depois que ele é batizado, ele é levado para o deserto pelo Espírito. O Espírito muitas vezes ele vai nos levar para o deserto, meu irmão. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. O que levou foi o Espírito. Para quê? Para ele vencer o diabo. Porque o propósito de Deus é que você vença o diabo. O propósito de Deus é que você viva bem, sem julgo, sem peso, sem acusação. Sabe por quê? Porque o diabo pode chegar um dia, o Gabriel errou, e o diabo ficar acusando ele a vida inteira. E ele vai ficar com peso sobre a vida dele a vida inteira, se ele não souber quem ele é, em Cristo Jesus. Então o diabo chega e fala o quê para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães. Mas espera aí, se tu és... Jesus tinha vivido uma experiência. A Bíblia diz que ele vai ser batizado, e quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito vem incorporado na pomba, e aí ouve-se o que? Uma voz do céu dizendo o que? Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Tu és. Uma palavra. Tu és o meu filho. Então quando o diabo chegou e falou assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, Jesus não tinha dúvida nenhuma, porque ele sabia quem ele era. Agora, o que Deus quer fazer é trabalhar em cada um de nós esse estímulo de saber a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque senão você vai andar como um derrotado, você vai andar sempre reclamando da vida. Quando você estiver passando por problemas, você vai se voltar até mesmo contra Deus, porque você não sabe nem mesmo quem é você. Porque o diabo, ele deteriorou a sua identidade e deteriorou a imagem de Deus na sua vida.
Então Deus, Ele vai sempre trabalhar, para quê? Para nos manter com um entendimento, quem nós somos nele. Quem nós somos nele. Diga assim: eu sou o filho de Deus. Então essa presença de Deus, ela vai nos dar segurança nos dias menos favoráveis para nós. Quando você estiver passando por uma dificuldade, se você estiver passando por uma dificuldade, quando você sabe quem é você nele, você vai tirar de letra. Você vai falar assim: ó, você pode falar o que você quiser ao meu respeito, eu não sou essa pessoa. Às vezes você não precisa nem responder para a pessoa pode chegar e falar algo ao teu respeito, e você deixa falar o que quiser. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, não porque eu sou bom o suficiente, mas eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem eu sou nele. O diabo pode buzinar uma série de coisas no meu ouvido. Eu vou falar: Satanás pode falar um monte de coisa. Eu sei quem eu sou nele. Deus quer que você entenda, meu irmão, qual é a sua verdadeira identidade depois que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você deixou de ser um qualquer, você deixou de ser um órfão, agora você tem um pai, alguém que cuida de você, alguém que vai ensinar você. Queridos, como eu e minha esposa ensinamos nossos filhos, tá aí os nossos filhos, eles sabem disso. Na minha casa não tem briga de irmão com irmão, não tem briga, nós não permitimos. Ninguém vai falar do irmão, ninguém vai denegrir a imagem do irmão, e nem eu com a minha esposa, e nem minha esposa comigo. Porque eu sei quem ela é e ela também sabe quem eu sou. E eu sei o papel dela e ela também sabe o meu papel. E se um dia alguém falar alguma coisa contrária, é tirado de letra. Entra por um lado, sai por outro. Entra por um lado e sai por outro. Jesus fez isso até mesmo quando estava naquela cruz. Porque um dos ladrões reconheceu quem ele era, mas um dos ladrões falou assim: mas se tu és o filho de Deus mesmo, por que você não desce daí? Desce daí. As pessoas estavam fazendo uma série de coisas, porque olhavam Jesus como alguém comum, como um homem comum, e liberavam palavras horrorosas contra ele, e ele estava lá: pai, perdoa, porque eles nem sabem o que falam, perdoa. Porque ele sabia quem ele era. Quem ele era. Quando Deus chama um homem chamado Moisés para um propósito de liberar o povo da escravidão e levar eles para uma terra que manda leite e mel, você sabe como a identidade de Moisés era? A Bíblia diz que o Senhor se apresenta para ele lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 19. Então o Senhor dá uma palavra para ele, diz: vai a Faraó e os seus oficiais endemoniados e diga que o eu sou está mandando você liberar todo este povo para que eles possam me servir no deserto. E aí Moisés, que ainda está com uma crise, Moisés olha e fala assim: mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Senhor, esse papo vai ser muito maluco de falar que eu conversei com Deus. O que eu vou falar para eles? Você vai dizer: o eu sou me enviou. O eu sou. E aí o que Deus faz? Deus gera experiência na vida de Moisés. Moisés, pega a sua mão, levante ela, Moisés. Coloca ela dentro do seu, coloca ela no seu peito. Tira sua mão, toda leprosa. Moisés, põe de novo a sua mão no peito. Tira ela. Está igual de um bebê. Moisés, está vendo esse cajado que está no chão? O que está na sua mão? Joga ele no chão. E quando ele joga, se transforma numa serpente. Pega pela cauda agora. Quando ele pegou, se transformou novamente num cajado. Quando o homem e uma mulher de Deus têm experiências pessoais com Deus, não vai haver palavras que vão fazer você parar. Por que Deus gerou experiência em Moisés? Porque poderia ele chegar diante das pessoas e falar assim: ó, o eu sou me enviou a vocês, e ele tá falando para todos: nós vamos sair, eu vou falar com o faraó, nós vamos sair daqui. Sabe o que eu vou falar? Moisés, cara, você deve ter bebido alguma coisa. Moisés, você deve ter sonhado.
Moisés, e aí buzinar tanto na orelha dele, que ele vai falar assim: rapaz, será que é mesmo? Será que eu sonhei? Será que eu sonhei? Será que a experiência que eu tive não foi verdadeira? Quantas vezes o diabo ele tenta gerar dúvida na sua mente? Quantas vezes o diabo fala para você: o que você está sentindo é da tua carne, não é de Deus? Quantas vezes o Espírito Santo ia levar você para falar línguas estranhas? Aí você falou: isso daí é da minha carne, porque o diabo falou: não fala, porque se você falar, você vai falar da sua carne. Eu não vou falar nem para você levantar a mão, porque eu sei que isso já aconteceu já até comigo. Muitas vezes o diabo ele vem blefar na nossa mente. Ele vem blefar na nossa mente. E parece que nós ouvimos mais o diabo do que o próprio Deus. Por quê? Por que será? Então Deus precisava trazer uma palavra. E aí você sabe tudo que Deus fez através da vida de Moisés. Mas aí um dia Moisés morre. E agora o Senhor precisa estimular uma outra pessoa, o sucessor dele. Porque quando nós somos chamados para estar na presença de Deus, querido, meu irmão, isso é algo sobrenatural, querido, isso não é para qualquer um não, acredite. Você é tido como um louco para muitas pessoas, acredite nisso. Acredite nisso. Quando eu chego e falo aqui assim: olha, porque Deus falou comigo isso, até crente fala assim, ó: Deus falou. Deus falou. Até no meio de crente existe isso. Agora, Moisés, ele morre, agora Deus vai chamar o seu sucessor, Josué, e o que Deus faz? Novamente ele vai pessoalmente dar uma palavra de ânimo para ele. Ele vai falar assim: ó, Josué, levanta-te agora. Por quê? Porque Josué estava cabisbaixo, e Josué estava assim: meu Deus do céu, morreu Moisés agora, então o plano de Deus acabou. Agora daqui a pouco todo mundo vai nos cercar de novo, vamos voltar a ser escravo. Toda aquela história talvez não fosse verdade. E aí começa aquele desânimo total. Então, fora que ele estava muito entristecido, Josué, porque o seu discipulador tinha morrido. Então Deus vai lá pessoalmente e fala assim: Josué, levanta-te agora. Tu e este povo atravessa esse Jordão. E aí vem a palavra que coloca o homem e diz assim: ó, então somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Uma palavra fez aquele homem levantar. Uma palavra. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Queridos, você imagina alguém que olhava Moisés se relacionar com Deus? Como se relacionava? A Bíblia diz que quando Moisés ia para a tenda do encontro, olha, tinha tenda aqui. A Bíblia diz que a de Moisés era fora do arraial, era mais distante, porque Moisés não queria estar no meio do povão adorando, ele queria ter um momento particular com Deus. Mas a Bíblia diz que quando Moisés passava para ir lá para a tenda do encontro, todo mundo saía para fora da sua tenda e ficava Moisés indo caminhar. E Josué era um deles, que olhava e eles ficavam olhando Deus se relacionar com Moisés, porque descia uma nuvem até onde estava Moisés. E eu imagino Josué olhando e falando assim: peraí, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo? Uau! É agora que eu vou me levantar, porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você: qual voz tem sido mais forte na tua vida? Voz de vitória ou voz de derrota? Voz de alegria ou voz de tristeza? Voz de ânimo ou voz de desânimo? Qual tipo de voz tem falado mais alto aí no teu interior? Lembre-se o que nós demos no começo: aquilo que você pensa que é, assim você é. Se você pensar na sua alma: eu sou um derrotado, de tanto que o diabo ficou: eu sou um derrotado, eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. O diabo fala na primeira pessoa, querido, do singular: eu sou, eu sou. Você pensa que é você que está pensando aquilo, mas é o diabo que está falando assim, ó. O diabo chega na tua mente e ele fica assim, ó, para você assim, ó: eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não consigo nada, eu não consigo nada. E aí você fala: rapaz, não é que é verdade isso? Só que não é você, é o próprio diabo.
E Deus, pelo outro lado, está falando: você é mais que vencedor. Você não é um derrotado, você é mais que vencedor. Eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Querido, só esse versículo deveria bastar na nossa vida. Só. Porque aconteça o que acontecer na minha vida, se eu creio na palavra de Deus, eu não sei por que eu estou passando, eu não sei por que eu estou vivendo isso, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está comigo. Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está comigo. Eu estou no meio do furacão, eu estou no olho do furacão, mas Ele está aqui comigo. Porque foi isso que Ele mostrou quando estava Sadraque, Mesaque e Abidnego lá lançado na fornalha, e Jesus andando lá com eles. E Nabucodonosor: mas peraí, quantos lançaram lá dentro? Não foram 3? Não foi Sadraque, Mesaque e Abidnego que foram lançados na fornalha ardente? Foi, mas peraí, eu vejo 4 homens andando lá dentro, e um é semelhante ao Filho do Homem. Porque essa palavra estava se cumprindo: estarei convosco todos os dias. Mas ele nem era nascido, ele nem tinha encarnado ainda, mas a sua fidelidade era desde o início de toda a eternidade. É de eternidade a eternidade. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não importa o tempo, a estação, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Josué, então, agora ele tem uma segurança. E ele agora vai assumir a sua posição. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, igreja: assuma a tua posição. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça: eu não consigo, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não sei fazer. Eu até quero servir o Senhor, eu até quero servir na igreja, eu até quero ser um líder, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo. Meu irmão, quem fala isso é o diabo. Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou fazer porque eu não tenho estudo. Querido, a maioria dos discípulos de Jesus não tinha estudo nenhum. Tudo iletrado. Tudo iletrado. Mas o diabo fica falando para você: você não é capaz, você não tem estudo, você é um Zé Mané, você não vale nada. Não dê ouvidos à voz do diabo. Nós precisamos acreditar. Então Josué, agora ele diz o quê? O homem que falava face a face com Deus, teve experiências poderosas. E esse Deus que teve experiência com Moisés, disse: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Uau, uau. Espera aí, queridos, deixa eu dar uma boa notícia. Esse mesmo Deus que usou Moisés, que usou Josué, é o mesmo Deus que nos chamou. É o mesmo Deus. Esse mesmo Espírito. Esse mesmo Espírito que trabalhou desde a criação de todas as coisas, cuidando de tudo aquilo que Deus fez. Esse Espírito que parava sobre a face das águas, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo quando estava morto. Esse mesmo Espírito está dentro de mim, está dentro de você. Dentro de mim, dentro de você. Deus, essa noite, eu falei para minha esposa, eu acordei feliz. Eu tive um sonho essa noite, que a igreja não era neste lugar, mas nós estávamos na igreja. Você sabe que sonho é tudo meio maluco, né? Você sabe que é, mas você sabe que não é naquele lugar. Se você não sabe o que eu falei, também não consigo te explicar. Mas é uma coisa doida, o sonho. E aí o que eu sonhei? Que a igreja estava num lugar e do lado da igreja saía fumaça. E eu falei: eu preciso ir lá ver para não pegar fogo na nossa igreja. Que negócio é esse? E quando eu cheguei lá, era um galpão vazio, vazio. E eu sabia que aquele galpão, ele tinha muita bagunça. Mas quando eu entrei lá e abri a porta, bati, falei: eu de casa. Estava vazio. E as coisas que estavam ali, as poucas coisas, estavam arrumadinhas. Só que eu vi um senhor que era bem gordinho. E eu olhei para ele, que ele vinha na minha direção, e eu caminhei: Senhor. Quando eu caminhei assim, aquele homem começou a tropeçar para trás, começou a tropeçar e gritar, e caiu endemoniado debaixo de uma mesa. E aí eu fui lá e expulsei o demônio daquele homem. E eu acordei com uma alegria no meu espírito, porque eu falei: Senhor, Tu nos deu poder.
para expulsar todo tipo de demônio. Querido, existe poder em mim, existe poder dentro de você. Muitas vezes nós ouvimos a voz de que somos fracassados e caímos na lábia do diabo. Não caia na lábia do diabo. Não caia na lábia do diabo. O diabo vai falar para você: você não consegue. Deus vai falar assim: você consegue. Tem pessoas que acham que nunca mais vai sair da bebida. Tem pessoas que acham que não vai sair das drogas. Tem pessoa que acha que nunca mais vai conseguir largar o cigarro. Porque o diabo fala: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E Deus diz: você vai conseguir. Você vai conseguir. Deus quer trabalhar para mudar o seu autoestima. Você está com autoestima baixo, sabe? Às vezes você faz escolhas qualquer, porque você diz: eu não sou digno de escolher algo melhor do que isso. O que eu mereço é isso. Então você vai já com aquela mente derrotada. Você vai comprar um negócio, você tem o dinheiro para duas coisas. Você tem o dinheiro para comprar um copo de água, e você tem dinheiro para comprar uma garrafa de água. Só que você fala: eu vou comprar o copo de água porque o copo de água é mais barato. Isso é mente de derrotado. Você tem que pensar o que você merece. Se você tem condição. Uma coisa é não ter condição, outra coisa é você ter condição e ter mente de derrotado. Porque tem pessoa que Deus dá e ele tem mente de derrotado. Ele está sempre para baixo. Ele está sempre falando: eu não posso, eu não tenho condição, eu não consigo, eu não venço. Isso é mente de derrotado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém, querido. Eu não estou falando para você esbanjar. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de uma ação demoníaca, que às vezes vai querer te menosprezar e vai dizer: pega o outro, porque você não tem condição desse. E aí você fala: é verdade, eu não tenho condição desse. Eu não tenho condição desse. Você sabe, uma vez, eu e minha esposa tínhamos acabado de casar. E montamos nosso apartamento, tal. E eu sempre gostei, quem me conhece sabe, sempre gostei de coisas tecnológicas, tal. E a primeira coisa que eu comprei para o meu desfrute foi um home theater. Eu comprei um home theater, aquelas caixinhas de som que tem até hoje na minha casa. Eu comprei um home theater daquele que eu falei assim: quando eu estiver no meu momento tranquilo, quero assistir meus filminhos, né? Quero assistir minhas corridas de Fórmula 1, quero ver aqueles carrinhos passando, né, tal. Quero curtir. Comprei um home theater. E aí, naquela época, eu trabalhava secularmente, trabalhava muito mesmo. Trabalhava 12 horas por dia, trabalhava à noite, e minha esposa também trabalhava na gráfica. Então, a gente falou: vamos contratar uma pessoa para trabalhar em casa, para limpar, para tal, né? E aí nós contratamos uma pessoa que foi até de uma referência dada por nós, tal. Para nós, e aí a gente colocou a mulher para trabalhar lá, tudo bem, uma semana acho que ela trabalhou, mas sei lá quanto tempo. Sei que um dia, querido, cheguei em casa, olhei, porque eu sou muito observador, minha esposa sabe disso, e eu olhei e falei: tem alguma coisa estranha nessa sala aqui, está faltando alguma coisa. Ela falou: não está faltando nada, você está louco? Eu falei: está faltando alguma coisa aqui nessa sala, tem alguma coisa diferente. E eu comecei a conferir tudo, olhando, tal, daqui a pouco eu olhei: cadê meu home theater? Aí você vai falar assim: poxa, o home theater, meu, se o cara também não enxergar, né? Mas, querido, acredite, ela é tão burra que ela levou só o aparelho de DVD, ela não levou as caixinhas, não ia funcionar nada. Ela roubou pela metade. Aí ela levou o aparelho, deve ter colocado, sei lá onde ela colocou aquele aparelho, numa sacola, debaixo da saia, sei lá o que ela fez. Sei que ela levou embora, porque na portaria tinha portaria para passar. Perguntamos se como ela tinha, ninguém sabia, ninguém viu nada. E aí nós levou, querido, aquilo lá me abateu, porque você sabe, você trabalha para ter as coisas, você é roubado, é muito complicado. O sentimento é terrível. Essa semana minha esposa foi roubada de celular. Aquela sensação é horrorosa quando você é lesado em algo que você sabe que você trabalhou para você comprar. E aí eu falei assim, eu vi que aquilo lá não era só algo natural, eu vi que aquilo era algo espiritual para me abater.
porque eu não sou apegado nas coisas materiais. Mas eu estava tão entristecido. Falei, não é possível, eu dei emprego para essa mulher, mesmo, sabe, a gente tratou ela sempre bem. Minha mulher teve coragem de nos roubar. E por que foi a mulher? Nós tínhamos a certeza. Porque nós não tínhamos filhos, só eu e a minha esposa, o Mateus nem morava com a gente na época, era só eu e ela tinha a chave, só nós dois, e a mulher entrava na casa, ninguém mais. Não ia sair um aparelho da estante com as pernas pular lá do quarto andar. E aí, eu vi que aquilo não era só algo natural, era algo espiritual para me abater, e eu disse assim, pronto, agora o diabo vai se ver, porque se ele me roubou esse, eu vou comprar um melhor. E foi isso que eu fiz. Eu comprei um melhor. Mas não comprei um melhor porque eu era ganancioso e queria ter algo melhor, porque aquele já me satisfazia. Mas eu fiz isso até para mostrar para o diabo, porque que aquilo que ele me tirar, Deus vai me dar algo melhor. Deus vai me dar um melhor. E isso não serve só para coisa material, seja o que for na tua vida. Se o diabo está tentando te roubar, saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Ele não pode te roubar, Ele não pode te abater. O dia que Ele tomar algo de você, trabalhe e compra o melhor. Para dizer, Satanás, você não tem poder, você não vai me ver abatido. Eu não sei porque eu falei isso, porque agora minha esposa vai querer um celular melhor agora. Deus, Ele trabalha para estimular você. Abre só a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Logo depois de Josué, já vem o livro de Juízes. E você vai ver a história de um homem. Rapaz, essa água chegou gelado e já está quente. Quer mais Moisés? Só um pouquinho. Você quer assim. Josué capítulo 6. Juízes 6. Quem achou, diga amém. Olha só o que a Bíblia diz a partir do versículo 11. A Bíblia diz assim, ó: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para esconder dos midianitas. E quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Peraí, homem? Opa, peraí, meu irmão. Opa, alguma coisa tem aqui nesse texto. Olha só. Israel estava vivendo um tempo completamente difícil. Tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá e tomavam. Os midianitas roubavam, que é ação demoníaca. Os midianitas representam ações demoníacas na vida de muitas pessoas. O que Deus faz, Ele tenta ir lá e destruir, roubar. Mas a Bíblia diz então, obrigado Laurinha, Deus te abençoe. Então, a Bíblia diz o quê? Que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, onde Gideão estava malhando. O anjo senta ali de uma boa e fica olhando o Gideão. Olha só, ele senta lá, fica olhando Gideão. E aí daqui a pouco, o anjo vai se aproximar de Gideão. Mas tem uma coisa interessante nessa história, porque a Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? O que Gideão estava fazendo? Malhando. Mas onde ele estava malhando trigo? No lugar de prensar uvas. Alguma coisa está errada. Porque não se malha trigo aonde se prensa uvas. A verdade é que ele estava ali escondido. Agora, como que o anjo de Deus chega? Deus é contigo, homem. Homem valente. Como assim valente para um homem que está escondido? Como assim? Como você vai entender isso? Ainda, homem valente para um homem que está escondido.
Senhor é contigo. Não importa o que o diabo está tentando fazer, não importa o que você está sentindo, você está ali até. O anjo estava ali olhando para ele, ele não estava nem vendo, mas o anjo estava ali, ó. Porque a Bíblia diz: e ele dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. E o anjo ali, olhando o que estava acontecendo, ele estava ali, ó, escondido. Ele está no lugar errado, ele está no lugar que prensa uva para enganar os inimigos. Se eu ficar aqui malhando o trigo, eles não vão procurar roubar meu trigo aqui. Eles vão para onde se malha trigo. Então eu vou ficar aqui onde prensa uvas, porque aí ninguém me acha, ninguém rouba aquilo que eu tenho. Mas o anjo diz: oh, Senhor é contigo, homem valente. Vamos seguir o texto aqui. Ele diz o que mais? Ele diz assim, ó, versículo 12: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Como estava a autoestima deste homem, meu irmão? A Bíblia diz que o anjo estava falando com ele, não é? Mas o que diz no versículo 14? O Senhor olhou para ele. Oh! Senhor, sabe por que o Senhor falou para ele? Porque Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes Deus vai usar alguém para falar com você, meu irmão. Creia, é Deus falando contigo. Você vai falar assim: não, foi um homem, foi um profeta, foi um amigo, foi alguém na rua, foi algo por engano, foi alguém por acaso falou isso. Não, é Deus. Ele diz assim: o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Não te enviei eu? E aí ele respondeu: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Oh, querido, está tudo dentro daquilo que nós estamos falando. Deus está ali falando com o homem. Às vezes você vem num culto, você recebe uma palavra de Deus, e você vem se animar. Na hora você fica até forte, mas na hora que põe o pé para fora ali, você fala: mas quem sou eu? E Deus está falando: ô homem valente, vai nessa tua força. Peraí, que força? Que força? A questão não é, você não é aquilo que você vê que você é aquilo que Deus vê que você é. E se Deus te chama de mais vencedor, mais que vencedor, você tem que pôr na tua cabeça: eu sou mais que vencedor, porque essa é a forma que Deus me enxerga. Lembra que eu disse? Deus não olha você como você é hoje, Deus olha você como você será. Deus te vê no futuro. Deus te vê no futuro. Deus te vê pronto. Nós estamos aqui, mas Deus está com os olhos lá na eternidade, meu irmão. Deus sabe quem você vai ser. Deus sabe o que você vai conquistar. Deus sabe o que você vai ter. Deus sabe como você vai passar pelas lutas. Então quando Deus olha para você e diz: ser mais que vencedor, não olha para esse momento apenas, meu irmão. Olhe lá para frente. Olhe lá para frente. Aí ele diz: vai nessa tua força. Ele fala: Senhor, mas quem sou eu? E eu ainda sou o menor da família dos meus pais. Talvez ele fale assim: Senhor, a minha família até que tem um pouco de condição, sabe, ó, meu pai talvez serviu o exército, meu pai tem um pouco mais de habilidade, serviu a guerra, olha, eles têm um pouco mais de dinheiro, mas eu sou o menor de todos, eu sou incapaz. E aí o Senhor diz o quê? Versículo 16: tomou-lhe o Senhor: eu serei contigo. Uma palavra, querido: eu serei contigo. Profetiza para o mundo espiritual saber. Diga assim: o Senhor é comigo. Diga mais alto: o Senhor é comigo. Oh, aleluia! O Senhor é comigo. A Bíblia diz que Deus olha para ele e diz assim, ó: o Senhor é contigo. Eu serei contigo. E tu ferirás os midianitas como a um só homem. Meu irmão,
olha só, eu serei contigo, eu vou com você. Mas quem feriu foi Deus ou foi Gideão? Ele disse assim: filho, eu vou estar com você, mas é você que vai bater neles. Se você não estiver aguentando, eu entro na frente. Mas é você, porque é você que vai ser o vencedor. A minha glória vai se manifestar em você. Sabe por quê? Deus é glorificado quando o menor destrói o maior. O diabo é um ser milenar. O diabo sabe, conhece os passos do homem apenas por um piscar, por um olhar do homem ele já sabe. Querido, acredite, porque ele é ser milenar, ele está na frente sempre, ele é astuto. Mas sabe quando Deus é glorificado? Porque Deus podia ali destruir o diabo, querido. Um soprinho, acabou. Mas Deus diz assim: ó, meu nome é glorificado, eu sou glorificado quando eu pego esse aqui, ó, que é pó, e eu faço ele destruir um ser que se achou ser o maior ser, alguém que queria o meu lugar, alguém que era dotado de poder. Quando o menor destrói o maior, o meu nome é glorificado. Quem crê nisso, diga amém, querido. E é por isso que a glória de Deus se manifesta através de você. A palavra de Deus nos impressiona, a palavra de Deus nos coloca para frente. E aí, eu não tenho mais tempo para falar, mas a Bíblia diz que logo depois ele pede um sinal e diz assim: Senhor, então tá bom, ok, tu é comigo, essa palavra me basta, só me dá um sinal que tu é comigo, para eu não achar que eu estou delirando. Tá vendo essa esponja aqui, Senhor? Vou colocar ali, ó. Eu quero que ela fique encharcada e a terra fique seca. No outro dia, quando eu acordar, Senhor, ela vai ficar lá fora como qualquer outra coisa, mas ela tem que ficar encharcada e a terra tem que amanhecer sequinha. E assim aconteceu. Depois ainda ele não crê e fala assim: eu só mais uma vez, me perdoa. Minha esposa é assim, querido, quando a mulher precisa de uma resposta de Deus, Deus fala, eu falo, vamos, não, mais um pouquinho, vamos, mas só um negocinho, isso é bom e é ruim. É bom porque não quer errar, é bom porque tem temor, mas o ruim é que às vezes amarra. Não que você amarra a minha vida, você só adianta. Estou falando que amarra o processo, antes que eu fique sem jantar à noite. Então o que eu quero dizer para você? Gideão, ele foi como aquelas pessoas que Deus está dando sinais e às vezes aquilo não é suficiente. O pessoal fala: mas eu preciso de mais uma confirmação. Ela teve uma experiência sobrenatural, mas diz: mas eu preciso de mais uma confirmação. Ela teve outra experiência, mas eu preciso de mais uma confirmação. Porque aí Gideão fala: mas mais uma coisinha, Senhor, tudo bem, olha, a terra está sequinha, olha aqui, ó, a esponja tá maravilhosa, tá molhada, tá caindo sereno da noite inteira dela, mas agora eu quero fazer o seguinte: eu quero que toda a terra fique cheia de sereno e só ela fique sequinha. Deus vai te levar a momentos sobrenaturais para Ele mostrar que Ele é com você e que uma palavra dele basta na sua vida. Uma palavra. Se Deus falar para você vai, vai. Se Deus falar não vai, não adianta insistir, meu irmão. Sério, não adianta insistir. Agora, se Deus falar também espere um pouco, você espera. Eu me lembro quando eu fui tinha orado ao Senhor, pedindo a minha esposa. Já tinha falado para o Senhor: Senhor, eu quero uma mulher morena, eu quero uma mulher, Senhor, linda, eu quero uma mulher, Senhor, que dirige carro, porque eu não quero levá-la para cima e para baixo. Fui pedindo para Deus tudo que eu queria. Estou falando sério, querido, eu pedi isso para Deus. Porque você vê, às vezes a pessoa não dirige, fica: amor, leva no mercado, você vai no mercado, leva para comprar não sei o quê, leva para comprar não sei o quê, aí você não vive. Eu falei: Senhor, me dá uma mulher que dirija. Por isso o pastor Daniel comprou um carro agora. E aí falei: eu quero tal pedido, tudo certinho. E aí o Senhor olhou para mim e falou assim: ó, eis, filho, que eu já tenho a minha escolhida para ti.
E eu era de uma igreja, o pastor era de outra. Ele disse: mas não é desse aprisco aqui não. Coitada das menininhas lá, ficavam doidas na igreja. Aí mas eu não saí caçando assim, mas sabia que já estava preparado, então sosseguei meu coração. E aí eu falo para os meus discípulos o seguinte: quando você menos espera, é que Deus faz as coisas. Quando você fica com aquela ansiedade, Deus não gosta de trabalhar na ansiedade. Deus nos ensina a esperar nele. Certo dia eu estou na igreja, em uma igreja, que era a igreja do meu amigo pastor Ronaldo, que eu fazia seminário com ele. O pastor Salatiel está pregando. Eu estou na tua posição aí, olhando para o púlpito. No meio da pregação, como sempre, a pastora chega atrasada. A vaga explica que era a placa do carro dela. Porque ela dirigia. Eu já estava na pregação. O Espírito Santo falou assim para mim: olha para trás que a tua esposa está entrando. Eu fiz assim, ó. Quando eu olhei, ela estava entrando. Eu falei assim: uau, Deus, pode ser essa. Querido, a igreja estava cheia. Ela sentou na minha frente, bem na minha frente. Daquele dia em diante, acabou. Para mim acabou. Acabou. Eu não olhava para mais ninguém. Eu não esperava mais nada. Aí comecei a me aproximar dela. Falei: vai que cola. E aí um dia eu chego para ela e peço ela em namoro. Dia dos namorados. Eu pedi ela em namoro, essa mulher me veio com um cartãozinho. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Eu me comprometo a orar com você, mas vamos esperar Deus falar comigo? Eu não gostei muito, mas gostei também. Não sei, sabe aquela sensação? Gostei, não gostei, gostei, não gostei? Aí eu falei: vou gostar porque é o seguinte, porque eu já tenho a resposta de Deus. E Deus já falou para mim que vai ser ela. Se ela vai ser por toda a vida, então vou esperar um pouco. Quando Deus te traz uma palavra, estou contando um pouco da minha história, porque serve para você que anda ansioso às vezes, ou ansiosa. O que Deus tem para você é para você. É no tempo dele. E se Deus falou com você, Ele vai falar com quem precisa falar, para que tudo que Ele for ter para a sua vida seja algo completo. Acabou a ansiedade, acabou tudo, não tinha mais olhos para ninguém. Um dia nós estávamos no retiro, fomos logo em seguida, fomos para um retiro na igreja lá. Aí tinha umas menininhas lá de olho no pastor, que não era pastor. E aí o pastor dela era bravo, pai. O pastor dela chegou para mim e falou assim: ô Marinho, eu quero falar com você. Eu falei: tá bom, vamos lá, sentamos. Ele falou assim para mim: Marinho, qual é a tua? Eu falei: como assim? Não, estou vendo os mover aí das menininhas com você. Eu falei: você está vendo o mover delas, você não está vendo o meu mover. Para mim, quem interessa é a Silvia. Eu falei na cara dele. Eu falei: para mim é a Silvia, não é mais nenhuma. Ele saiu de lá e foi falar para a Silvia. Não foi? Foi falar na cara dela. O negócio dele é você, meu. A melhor amiga dela gostava de mim, aí a casa caiu. Foi um rolo do caramba. Depois eu conto a história para vocês. Uma palavra te dá o destino que você precisa. Como que eu tenho essa palavra? Quando você se relaciona com Ele. Quando você vai para perto dele. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que Josué estava de olho. Como ele tinha uma palavra de Deus. Ele tem uma palavra quando ele marca um lugar na tenda do encontro com o seu Senhor. E o dia que você não conseguir ir ao encontro dele, você pode ter uma certeza: ele virá ao teu encontro. Porque tem momentos
que você talvez nem vai ter forças para ir atrás dele. Vai ter momentos que talvez você vai estar enfraquecido, abatido, cansado das lutas, e você vai estar escondido, como Gideão estava escondido. Gideão estava ali, malhando o trigo no lagar. Estava escondido, estava cansado, estava se sentindo sozinho. Mas a Bíblia diz que o anjo estava olhando para ele. O anjo. Queridos, leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela sempre vai ter uma palavra de estímulo para você. Tem pessoas que ficam atrás da caixinha de promessa. Não fica atrás de caixinha de promessa. Eu me lembro, já devo ter falado para vocês, isso daí é a coisa mais horrorosa do mundo. Não as palavras, que são palavras bíblicas. A pessoa só ia atrás de caixinha de promessa. Quando fazia rádio uma época, e a gente, antes de entrar no ar, aí vinha lá um pastor antes de nós, e rapaz, era só misericórdia. O homem colocava a caixinha de promessa assim, um microfone aqui, olha. A mulher olhava lá, me aconteceu isso, pastor, eu preciso de uma palavra. Ele ia lá na caixinha de promessa. Palavra é essa para você. Querido, você não sabe o que acontece por aí. Pegava e falava, Jesus de Nazaré, coisa horrorosa. Nós não temos uma caixinha de promessas, nós temos um livro inteiro de promessas. Um livro inteiro, querido. Ele sempre, quando alguém chegava desesperado, ele falava assim, não temas. Ele sempre está te dando uma palavra de ânimo, uma palavra de poder para você se levantar. Me lembro da filha de Jairo morrendo para acabar. A filha de Jairo está morrendo ali. E ele Jairo chega lá para falar com Jesus a respeito da filha dele. Aí a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue chega na frente dele, de Jairo. Toca nele. Aí Jesus, que ia atender Jairo, vai atender a mulher. Ele fala, alguém me tocou. No meio do negócio, daquele mover, toda aquela loucura, ele para tudo e fala, alguém me tocou. Aí Jairo fala, que mulher. Imagina, ele não falou não, esquece, não está na Bíblia isso. Ele fala assim, eu imagino, ele fala assim, mas que mulher é essa? Na hora da minha bênção, minha filha está morrendo em casa, essa mulher chegou bem na hora H. Porque Jesus para tudo e fala assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aí quando ele está falando aqui, a respeito daquilo que está acontecendo com a mulher do fluxo de sangue, algumas pessoas chegam assim para Jairo e falam assim, não incomoda mais o mestre, tua filha faleceu. Acabou. Leia na Bíblia. Jesus está aqui com a mulher do fluxo de sangue. Ele ouve as pessoas falando isso para Jairo. Ele olha e diz assim, não temas, creia tão somente. E está resolvendo um problema com os ouvidos em Jairo. Quando Deus está fazendo na vida de alguém, você está assim, Deus está fazendo na vida de alguém, não está olhando a minha. Ele está fazendo na vida de alguém, está ouvindo o que está acontecendo com você, está ouvindo as suas orações, e Ele sempre terá uma palavra para você. Não temas, creia somente. Não importa o que está passando na tua vida, não dê ouvidos à voz do diabo. Escute a voz do teu Senhor. Vamos ficar em pé. Cadê o ministério? Sabe o que nós podemos cantar? Tem alguém com medo aqui nessa noite de que as coisas não vão acontecer na sua vida? Tem alguém aqui se achando sozinho? Meu irmão, vai embora com esta palavra. Eu estarei com você todos os dias. Essas são as palavras, as mesmas palavras que veio para Josué. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Só que Jesus usou, está falando a mesma coisa com outras palavras. Serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco, como tive com Josué, como tive com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, como eu tive lá com Elias, desafiando os profetas de Baal, como tive quando Josué estava no meio das batalhas e eu parei o sol. Eu parei porque eu sou o sol da justiça. Eu paro o planeta. Eu estarei convosco todos os dias, como estive no barco com os meus discípulos no meio da tempestade.
Eu estarei contigo todos os dias e vou ressuscitar os sonhos que o diabo tem tentado apagar do seu coração. Se você tem um sonho de ser feliz, ter uma família abençoada, se você tem sonho de ser alguém próspero, se você tem sonho de ter sua casa própria, se você tem sonho de exercer um ministério vencedor, seja qual for o teu sonho, meu irmão, sonhe, sonhe mesmo, sonhe, porque Deus é contigo, Deus vai te ensinar, mas tenha algo precioso como uma riqueza da sua vida. Alimente o teu relacionamento com Deus, alimente o seu relacionamento, porque todas as vezes que você se relaciona com Deus, Ele vai sempre ter uma palavra para você. Uma palavra. Eu não durmo sem receber uma palavra de Deus. Eu não corro atrás de palavras proféticas, atrás de profetas, atrás de palavra profética. Eu corro atrás das profecias que estão neste livro. Eu creio nos profetas. Eu creio na palavra profética através dos profetas. Mas palavra profética, ela vem de vez em quando. Agora, esta palavra eu posso ter a todo momento da minha vida. Ela é a luz para os meus caminhos. Ela é a lâmpada para os meus pés. Ela diz, vai, eu vou. Ela diz, fica, eu fico. Ela diz, não vai, eu não vou. Se você, meu irmão, precisa restauração no teu relacionamento com Deus, se você tem escutado mais a voz do diabo do que até a própria voz de Deus, essa noite é a noite de você ter um particular com Deus. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas aí aonde você está, você pode fechar os seus olhos. Você pode dizer, Senhor, eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que os meus ouvidos estejam sensíveis à sua voz. Senhor, eu quero crer, eu preciso acreditar dia após dia no teu mover sobre a minha vida. Vamos lá, igreja, ore com o Senhor. É o teu momento a sós com o Senhor. E depois nós vamos finalizar e vamos adorar ao Senhor. Nós vamos terminar esse culto adorando e glorificando ao Senhor. Mas Deus precisa ouvir você. Deus precisa saber o que está passando dentro de você. O que você disse para você mesmo quando nós começamos o culto, você pode olhar e falar para Deus. Olhe para Deus. Diga, Senhor, os meus pensamentos ao meu respeito é assim, mas eu quero que o Senhor pense ao meu respeito. Querido, acredite, você pode ser o pior dos pecadores. Deus não olha para você de forma irada. Deus olha para você com olhos de amor. Deus olha para você dizendo, filho, filha, ainda há esperança. Filho, filha, eu tenho muito a fazer na sua vida. Filho, filha, espera só mais um pouquinho. Ó Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, com uma palavra de inspiração. E nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que cuida de nós. Senhor, nós temos um Deus que restaurou a nossa identidade, Senhor, que nos deu um nome. Senhor, nós temos um Deus, Senhor, que mudou a nossa imagem, porque a nossa imagem agora é a imagem e semelhança dele. Senhor, nós temos um Deus, Senhor, que colocou novas palavras em nossos lábios, Senhor. Coloca o teu capacete, o capacete da salvação sobre a minha mente. Não deixe eu ter dúvidas ou incredulidades. Não deixe eu blasfemar, não deixe eu murmurar. Não deixe, Senhor, que o questionamento venha sobre a minha vida, mas que eu possa glorificar o teu nome todos os dias. Glorificar e te exaltar, e dizer que tu és bom e o teu amor dura para sempre, e dizer que a tua fidelidade dura para sempre, Senhor, e dizer que as suas misericórdias, Senhor, elas duram para sempre, Senhor querido. Abanto de show de como ele fom que não subir. Se você está doente,
Se você está desanimado, desamparado, entristecido, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Que o Senhor visite o teu corpo físico e que todos os demônios que têm prendido e que têm dito que não há cura, não há solução, sejam destronados agora, dissipados do mundo do Espírito. Todas essas palavras de derrota que saiam da sua mente agora, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus venha sobre ti e você saia daqui dizendo: eu sou mais que vencedor. Pai, nos leva lá embaixo da tua bênção, nos leve em segurança e nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de alegria. Senhor, essa semana será uma semana, Senhor, que antecede, Senhor, o Natal, Senhor, onde nós comemoramos, ó Pai, o nascimento. Senhor, se bem é certo que o nascimento de Jesus não foi, Senhor, dia 25 de dezembro, mas sim o dia em que Ele nasceu no nosso coração, no dia em que nós o conhecemos, no dia em que Ele passou a fazer parte da nossa vida. Este é o nosso Natal, Senhor. Mas, Senhor, que esta semana seja uma semana especial para todos nós, e que na mesma segurança que o Senhor nos trouxe, que o Senhor possa nos levar de volta em paz e em segurança. Queridos, levante as suas mãos. Igreja do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você, que você vá embora em paz depois que nós cantarmos essa canção. Que você possa ir embora cheio do Espírito Santo. Vamos adorar ao Senhor.